um dano organismo, alguma função fisiológica ela tem. Algum desequilíbrio fisiológico causa equilíbrio nela. Então, ela tem função fisiológica também. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a COX-2 também tem função fisiológica. E aí existe o seguinte, quando eu inibo a COX-1, eu tenho uma maior inibição da COX-1, eu vou interferir em agregação plaquetária. Quando eu penso lá nas plaquetas. E isso gera uma maior probabilidade de hemorragia. Quando eu inibo lá a via da COX-2, eu faço o processo inverso. Entendendo? Eu posso gerar o aumento da probabilidade de gerar trombos. Quando as duas elas atuam, elas meio que se auto-regulam. Então a gente tem a presença das duas, eu tenho um equilíbrio. Essa balança ela está em equilíbrio. Quando essa balança sai do equilíbrio, exemplo, eu tenho lá o ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico age aqui? Não, ele não age aqui. O ácido acetilsalicílico age aqui. De forma específica lá na COX, nas plaquetas. E por ter essa ação específica aqui, o ácido acetilsalicílico ele é um antiplaquetário. Beleza? Então ele tem essa ação. Por quê? Porque ele faz a balança vir para cá. Ele não tem ação. Certo? Então é algo peculiar do ácido acetilsalicílico. É de todos os não seletivos? Não. Isso é um outro erro. De achar que a dipirona também interfere na agregação plaquetária como a S. Que o paracetamol interfere na agregação plaquetária como a S. Que o ibuprofeno interfere na agregação plaquetária. Todos. Não. Isso é algo peculiar do ácido acetilsalicílico. Na COX-1 plaquetária. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Então, beleza, professor, desse lado. O artigo ele fala mais do que? Desse lado. Então, quando eu inibo a COX-2 aqui, o que eu faço? Eu inibo aquilo que traz o processo de diminuir a capacidade de coagulação, que é o que está ligado à COX-2. A COX-2 gera mediadores que estão relacionados a diminuir essa capacidade de coagulação. Como eu inibo esse processo aqui, né, quando eu promovo inibição, eu vou exacerbar essa via. E essa via faz o quê? Ela agrega as plaquetas. Né? Não é uma via que ativa o tromboxano, e o tromboxano não consegue fazer agregação plaquetária. Então, se eu inibo essa parte e eu deixo isso aqui exacerbado, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a capacidade de formar trombos. E aí, por isso que o artigo ele traz lá, né? Os pacientes utilizando os COX-2 aumenta a probabilidade de gerar trombose, né? Aqueles pacientes que já têm uma predisposição gestantes, né? Pacientes que já têm risco cardiovascular elevado, né? Eles podem ter problema com esse perfil de medicamento. E foi isso que os reclassificou, né? Então, quando eu consigo entender a função das COX, eu consigo entender por que esses efeitos, né, adversos. E isso é o que diferencia mais esse perfil vascular. Os demais eventos, exemplo, os danos gástricos, né, que a gente vai ver muito em relação aos anti-inflamatórios, está mais ligado à via da COX-1. Vou colocar aqui gástrico. O artigo não traz isso, mas exemplo, os danos gástricos gerados, eles estão mais ligados à via da COX-1. E também o grupo explicou lá pra gente. Exemplo, quando eu inibo COX-1, que está presente lá, né, na região gástrica, o que acontece? Eu inibo a formação de prostaglandina em 2, ou de prostaciclina em 2. Isso inibe a formação de muco, que também inibe a liberação de bicarbonato. Então, por isso que, exemplo, quando utiliza lá um anti-inflamatório, naproxeno, cetotrofeno, né, ou mesmo piroxicam, seja lá quem for, ele acaba gerando esses problemas aqui, uns mais, outros menos. Né? A dipirona, bastante, né? A dipirona faz gastrite medicamentosa. É por isso, diminui a síntese de muco, diminui a liberação de bicarbonato, deixa o conteúdo gástrico mais ácido, com menor proteção, né? Uma probabilidade de causar uma lesão gástrica. Tá? Esse artigo não traz isso, mas basicamente são as diferenças. Mas quando a gente compara, exemplo, os COX-CIVs, né, os seletivos com os não seletivos, os efeitos colaterais que a gente quer verificar mais é essa questão vascular. É a questão vascular. E os COX-CIVs, eles vieram pensando numa vantagem de não trazer dano gástrico. Porque como eles inibem a COX-2, não inibem a 1, eles não interferem nisso. Então quando você tomar um COX-CIV, você vai ter dano gástrico? Não. Se tomar um enterococcib, você vai ter dano gástrico? Não. Né? Só que aí você tem problemas maiores. Né? Certo? E aí você vai ter problemas maiores. Agora quando você usa um não seletivo, você pode ter dano gástrico? Sim. Mas você vai ter esses danos maiores aqui? Não. Então por isso que hoje o médico opta pelos não seletivos. Né? Porque, exemplo, o dano gástrico, possivelmente ali gerado, é mais fácil você controlar. Né? Você avalia o paciente, tudo mais, ele tem uma predisposição, você já tem café, você prescreve. Agora, esses danos aqui, imagina, aumentar a probabilidade de um acidente cerebrovascular, isso é gravíssimo. Né? Então, por isso que hoje se utiliza vários não seletivos. Mas tudo está relacionado com a questão fisiológica das COX. Tá? Eu preciso estudar as COX, saber a função de cada uma, para ter essa compreensão. Tá? E quando vocês olharem a dipirona e o paracetamol, elas vão estar ligadas aonde, pessoal? A COX-3.
que é uma COX que está mais presente no sistema nervoso central, diminuindo a quantidade de prostaglandina no sistema nervoso central. E aí vai interferir justamente, né, na quantidade de prostaglandina que está sinalizando a dor no centro regulador da dor. Então, você vai inibir diretamente esse perfil. Professor, aí na periferia, a prostaglandina também vai estar sendo inibida pelo paracetamol e pela dipirona? Pouquíssimo, pouquíssimo. Por isso que a gente fala assim que dipirona e paracetamol não é anti-inflamatório. Né? Não está lá dentro dos AINES, né, dos anti-inflamatórios não esteroidais. Por quê? Para que esteja dentro dos anti-inflamatórios não esteroidais, para ser um AINE, precisa ter 3 características, não é isso? Ser analgésico, ser antitérmico e ser anti-inflamatório, tá? Precisa ter as 3 funções. Precisa agir sobre a dor, precisa agir sobre febre e precisa agir sobre edema. Tá? E a dipirona não tem essa ação. Né? Ela é analgésico e antitérmico. O paracetamol é analgésico e antitérmico. A ação anti-inflamatória deles é irrisória, é pequena. Né? Então por isso que eles vão para o grupo lá de analgésicos. Né? Então, eles ficam lá no grupozinho à parte. Beleza? Mas em relação ao artigo é basicamente isso. Tá? Só para vocês darem uma olhada, fatirem isso, separem os medicamentos. Ah, professor, como é que eu separo? Gente, facilmente. Você tem que ir para o básico para depois ir para o complexo. Exemplo, professor, como é que eu decoro? Quem é seletivo, quem não é seletivo, pelo amor de Deus? Você pega assim, ó. Você fala, ó, os coxíveis são os seletivos. Falando em seletivo, você tem que lembrar de quem, gente? Primeira coisa. Aí depois tem os outros que a literatura, elas nunca entram em consenso. Mas nós vamos fazer um consenso aqui, ó. Vamos colocar assim, ó, nimesulida, imiloxicam e o etodolaco. Esses 3 aqui são parcialmente seletivos. Como é que é o nome? Etodolaco. Então eles são parcialmente seletivos. Nimesulida, imiloxicam e etodolaco, eles são parcialmente seletivos. A literatura fala mais dos 2 aqui. Desses 2, né? Nimesulida e imiloxicam, porque eles são parcialmente seletivos. Por que eles são parcialmente seletivos? Porque eles agem mais sobre COX. Esses aqui são o que nós chamamos de seletivo de COX-2, né? Então, esses também mais de COX-2. Você decorou esses aqui, eu sou o restante de todos os outros. Será o quê, pessoal? Não seletivo, gente. Então você não precisa decorar os não seletivos. Você precisa decorar quem? Os seletivos. Então, a grande dificuldade é que às vezes o aluno quer estudar, ele precisa ser flagelado, né? Aí ele quer estudar com mais difícil e com mais fácil, né? Aí ele quer decorar todos os não seletivos, para depois ele entender que os não seletivos é menor. Você guardou esse nome? Professor, tudo que aparecer diferente disso aqui, eu vou colocar o que lá? Não seletivo. Ah, então tem lá cetoprofeno, naproxeno, né? Aceclofenac. Tem um medicamento que é um grande ponto de interrogação. Nós vamos colocar aqui, ó. É o danado do diclofenac. Por que ele é um grande ponto de interrogação? Porque a maior literatura que existe, que é quem, pessoal? Que é o maior autor da farmácia que a gente tem? O Budi. O danado do Budi, né? Ele fala o seguinte, que o diclofenac é seletivo de COX-2. Ele coloca ele no grupo seletivo. Mas se a gente pegar a restante dos artigos, pouco autor cita ele como seletivo. Pouco autor cita ele como seletivo. Certo? Então, se você falar para mim que o diclofenac é seletivo de COX-2, eu tenho que aceitar. Porque eu sou o último, nem na linha dele, né, pessoal? Então, quem sou eu para contestar o que o maior livro de farmacologia fala? Então, a gente respeita o conceito, né? Porque está numa literatura importante, certo? Mas quando a gente vai pegar os estudos, né? E quando a gente pega, principalmente os randomizados, de comparação e tudo mais, a gente vai verificar, eles não colocam o diclofenac como seletivo, certo? Então, por isso que eu acabo deixando ele aqui. Mas, se exemplo, se você citar ele, não tem problema nenhum, né? Tem um autor lá que coloca ele realmente como seletivo também, tá? Ele coloca ele dentro desse grupo. Certo? Tá? Que é um ponto de interrogação. Mas o restante de tudo que tiver lá, professor, mas tem a classe do meloxicam, não tem o teloxicam e o peroxicam, eles não são os oxicanos? Sim, mas em relação à seletividade, o teloxicam e o peroxicam não é seletivo. Tá? Ele fica lá no grupo dos não seletivos. Certo? Outra situação importante sobre eles também é quando fala lá da indometacina. Indometacina. Por que a literatura fala muito da indometacina? A indometacina é considerada um dos AINES mais potentes que existe. Ela tem um poder anti-inflamatório altíssimo, certo? Tanto que ela foi muito usada para dor articular, dor reumática, porque realmente ela tem uma potência farmacológica muito grande. Mas o dano gástrico que ela causa, gente, é absurdo. Ela causa hemorragia gástrica. Isso eu falo porque a gente fez experimentos em laboratório, né? Eu fiz na época prático, utilizando em animais e verificando essa hemorragia causada. E realmente, assim, quando você compara ela com outro AINE, é absurdo os danos causados. Tá? Então, por isso que hoje ela é pouco utilizada, porque ela tem uma grande probabilidade de gerar um dano gástrico no paciente. Tá? E a literatura também sempre fala dela a esse respeito. Sempre quando artigos vão falar de efeitos colaterais, ela fica como uma vilã da história ali. E por isso que ela acaba não sendo tão utilizada hoje. Tá?
ela é não seletiva, ok? Tá? Indometacina. Tá? Eu só estou colocando algumas peculiaridades para vocês irem se situando. Outra situação que é comum, né, a gente avaliar são questões de indicações por questão de indicação clínica, né? Professor, se os coxídeos eles trazem esses problemas de coagulação, eles estão restritos, são medicamentos controlados, eles ficaram para que perfil de indicação clínica? Dores reumáticas. Né? Então, na reumatologia, a gente usa muito coxídeos ainda. Tá? Então, no quarto ano, a parte clínica, vocês vão ver. Não sei se vocês têm dentro das grandes áreas uma cadeira de reumato, na reumatologia a gente fala muito dos coxídeos. Tá? Eles são bastante usados, eles têm uma importância interessante, tá? Mas sabendo os danos que eles causam. Mas eles têm um efeito positivo melhor do que os outros sites para dor reumática. Então, os coxídeos entram lá. Professor, outras indicações, basicamente não. Tá? O paciente está com um processo inflamatório, seja de trauma, seja qualquer dor, seja uma dor causada por inflamação de endocardiite, qualquer situação. Os coxídeos hoje jamais eles entram dentro das primeiras escolhas. Tá? Eles estão longe disso, beleza? Deixa eu ver o que mais. Falei de paracetamol. Outra coisa que eu não quero ter ninguém colocando, que eu vi na apresentação, eu não sei se foi na sala de vocês, mas se for, senão eu já vou dar informação, que paracetamol é hepatotóxico, extremamente hepatotóxico, em doses posológicas. Não é. Por exemplo, se a gente tem uma dose posológica, o paciente não tem nenhuma hepatopatia, tá? E não gera esse dano hepático todo que o povo fala. Tá? Isso aí são mitos que vão sendo gerados, gente. As coisas, as informações, elas vão sendo levadas no vento, e aí a gente vai propagando informação. E aí ela vai embora. Quer dizer, o paracetamol é extremamente hepatotóxico. Não, ele não é extremamente hepatotóxico. Em doses altas, ele causa hepatotoxicidade. Doses fora da posologia, acima da posologia mais, hepatotoxicidade ainda. Né? Mas doses mais baixas, normalmente ele não tende a levar a lesão hepática no paciente. Então, não é um medicamento com tanto efeito colateral que nem o povo fala assim, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. E como eu já tinha passado informação para vocês, recém-nascido, ele não tem esse problema. Então, a gente pode usar. Tanto que, né, a gente tem lá vários laboratórios, né, que nós chamamos lá de Tylenol Baby, né? Para a criança, já vem com o nomezinho lá, né? Todo gordinho, em xarope, né, com a seringuinha para a gente dar no bebezinho. Então imagina, olha, um medicamento extremamente hepatotóxico para o bebê, né? Aí, duas coisas a gente gera essa indicação para a criança. Primeiro, né, ele é mais seguro que a dipirona, quando a gente vê na neurologia, de forma geral mesmo. Como eu falei, a velocidade dele depende de doses mais altas. E uma outra situação que o recém-nascido ele não consegue, através do citocromo, P450, converter, né, o paracetamol, que é o acetaminofeno, no seu metabólico tóxico. Então, o recém-nascido, mesmo assim, além de tudo isso, ele não consegue converter esse metabólico tóxico. Então, ele não causa toxicidade que um adulto pode causar. Tá? Então, tem mais esse ponto. Então, é mais de informação também. Então, não fiquem preocupados que, realmente, no recém-nascido, em doses posológicas prescritas pelo médico, não tem problema. Né? Dá para usar tranquilamente. Lembrando que eu não estou falando de substância nova, a gente está falando de droga. Toda droga tem um problema, mas dentro daquele equilíbrio entre benefício e risco gerado, é um medicamento que tem um bom benefício para a gente utilizar sem nenhum tipo de problema, certo? Outra pergunta também, estou levantando algumas perguntas, que normalmente é o que vocês falam. O ácido acetilsalicílico é um outro ponto também que gera um monte de questionamento. O pessoal fala assim, professor, hoje pouco usa em relação à dor e inflamação, certo? Sim. Hoje você não vê médicos prescrevendo ácido acetilsalicílico para dor, para febre, para nada, vocês não tomam nenhum. Isso, basicamente, prescrição zero, quase nula. Né? Professor, mas ainda existe muita aplicação de AS, sim, para cardiologia, e aí ela entra para cá. Né? Então, hoje o AS é mais usado como antiplaquetário. Beleza? Aí as pessoas perguntam assim, entendi. Então, hoje o AS é mais antiplaquetário. Mas ele é online, sim ou não? Sim. Ele é online não seletivo, sim ou não? Sim. Né? Professor, então ele também não pode causar outros efeitos colaterais? Pode, porém, aí a gente precisa de guardar uma informação em caderno. Vamos guardando as informações. Quando a gente pensa como antiplaquetário, ele é usado de doses de 80, e na verdade a literatura fala 88, então vamos colocar 80. De 80 a 300 miligramas. Isso aqui como antiplaquetário, tranquilo? Sim. Profilaxia lá, inalação de infarto, né? Paciente que fez, né? Paciente que colocou estente ou fez uma cirurgia cardíaca. Tá? Então, normalmente, lá como antiplaquetário, ele é usado de 80 a 300 miligramas. Né? Muito conhecido lá na aspirina prevent. Já ouviu falar da aspirina prevent? O próprio nome está falando, é aspirina prevenção, porque é prevenção, é profilaxia. Certo? Então, de 80 a 300 miligramas. Para que a gente possa ter algum pensamento do ácido acetilsalicílico como droga anti-inflamatória, é acima de 500 miligramas. Isso aqui de 6 em 6 horas ou 8 em 8 horas. Isso aqui eu estou falando de uma dose de. Olha a diferença de doses. Então, para gerar uma ação antiplaquetária, é uma dose pequena.
baixa. Para que eu tenha uma dose que seja considerada inflamatória, é uma dose altíssima. Tem muita diferença. Tá? Então, por isso que não dá para comparar efeitos colaterais. E o que a gente fala dos efeitos colaterais? Os efeitos colaterais, eles são mais propensos em doses mais altas ou em doses mais baixas? Mais altas. Porque quando a gente fala dessa curva cinética, a gente tem uma dose mínima efetiva, uma faixa terapêutica e uma dose máxima tolerável. E quando a gente estuda toxicologia, a toxicologia normalmente ela vem aqui, né? Nas superdosagens, aqui assim. Então, quanto mais dose maior, maior a probabilidade de efeitos colaterais. Então, a dose lá de manutenção para como antiplaquetário são doses baixas. Tanto que vocês ouviram muito falar se o paciente tomar S infantil, né? Assim, a S infantil era de quantos miligramas? 100 miligramas. Você comia quando você era pequenininho, escondido da sua mãe. Então, você fez isso. Certo? Tranquilo, pessoal? Quando você come ela preventivo, você come ela diariamente? Em relação ao tempo? Diariamente, por dia só. Normalmente 100 a 300 ml por dia, né? Ela bem baixa desse, tá? E aí todos os dias o paciente utiliza. Professor, existe outros antiplaquetários? Existe, a gente vai estudar, certo? Em outro momento, quando a gente está anticoagulação, pró-coagulação, drogas, a gente vai estar isso aí. Mais à frente, tá? Mas, só para a gente contextualizar aqui, do AS é basicamente certo? Muita informação? Vamos colocar um shape de alguns anti-inflamatórios, só para a gente... Dá uma focada. A gente precisa ir acumulando, né? Aqui embaixo vai saber nossa de pertinho, você não vai entender o que está escrito. Deixa eu aqui perto de você, porque é negócio. Mas é minha, tá? Deixa aí perto. Uns artigos. Deixa eu aceclofenato. A gente já tem explicado, entendeu? As fases dos não seletivos. Não, tipo assim, os meloxicanos lá tem. Tem que vai. Piroxicano, entendeu? Tem aquela parte ali. Então, mas é tudo bom, porque tipo, isso aqui é R$20, vamos perder bonitinho, dá pra pegar? Então, porque deve ter um X. Professor, dá uma dica pra nós. Uma dica? Não esse tipo de dica. Tem alguma coisa, tipo assim, que faz pra, tipo assim, Passadeira. pra aprender melhor, tipo, assim. Você vai lendo, né? O senhor não fazia aqueles cartãozinhos assim? Não. Gente, estratégia de estudo, eu pergunto pro professor. Eu não sei de fazer mnemônico, assim, de, sabe, exemplo, pegando as letrinhas assim, em geral, nada disso. Eu não tenho esses bisu, macete. Faz uma musiquinha. Professor, eu só tomava alguma coisa, fazia um nada, zero. Só estudava. Nada. Também não. Também nada, zero. Eu faço tudo bonitinho, tem que ser decorado. Cada um tem estratégia de estudo. A única estratégia que eu tenho é assim, ó. Minha estratégia, Rogério. Eu começo a ler, lá, por exemplo, pego o último e começo a ler. Aí eu leio uma página, 2, 3. Cara, não estou entendendo. Aí eu volto e aí eu começo a levantar os conceitos. Por exemplo, os ARNs são anti-inflamatórios, que é uma cascata do ácido araquidônico. Que diabo é cascata do ácido araquidônico? Aí eu anoto e vou estudar sobre a cascata do ácido araquidônico. Aí eu volto de novo e continuo lendo ali. Agora eu já sei que os ARNs agem sobre a cascata que produz os mediadores inflamatórios, que é tal, cada um tem uma função. Beleza. Aí eu continuo a leitura. Então, por exemplo, às vezes eu consigo ler 5 páginas só, mas as 5 eu entendi. Tem sentido pra mim. Eu nunca mais preciso ler aquilo, pessoal. Eu, Rogério, nunca mais eu preciso estudar sobre aquilo. Depois que eu aprendi, você pode me perguntar daqui 10, 20... Exemplo, bioquímica tem 20 anos que eu não estudo. E se eu tiver que dar uma aula de bioquímica, eu consigo tranquilamente.
mas é algo que eu aprendi. Eu sei o contexto, o significado de cada coisa. Então, é algo que é peculiar de cada um. Eu tenho uma dificuldade absurda de decorar. Eu na escola passava uma vergonha absurda. Lembra aquele negocinho que a criancinha tem que ir lá, o coitadinho ficar exposto na frente de um monte de gente olhando lá pra ele? Então assim, eu sou aquele cara que se a professora pediu assim, eu falo, mamãe te ama, eu vou só falar mamãe, eu te amo, eu esqueci, eu te amo. Não vou lembrar. Porque eu não consigo decorar frases, ainda mais sob pressão, todo mundo não. Aí eu tava lá, ficava segurando o negócio, morri de medo. Então eu não consigo decorar nada, gente. E os meus amiguinhos decoravam, né, aquelas teatrinhos, conseguia, eu era aquele cara mudo, que não falava nada. Eu era só o figurante, aquele que passava atrás e as cidadãs nem pega o cidadão. É juro, pessoal, não consigo decorar nada. Eu tenho uma dificuldade de saber o nome de vocês até hoje. Eu não sei o nome da metade. Então não consigo decorar. Então por isso que eu falo, esse negócio de estratégia de estudo é muito peculiar, né? Tem gente que tem uma facilidade de decorar o estudo. Então assim, eu dou parabéns. Só que o grande problema de decorar é que quando a gente fica nervoso e decorou, a gente tende a esquecer. Não é verdade? Agora quando você aprende, gente, mesmo nervoso, você não esquece. Não esquece. Professor. Depois que você aprende, fica lá. Mas os... Professor, o que a gente tem que saber de cada nome desse aí? Assim, ó, vai, vamos lá. Criancinhas, bora? Pessoal, o que a gente combinou lá no início? Ó, o nosso estudo de farmacologia básica, né, é mecanismo de ação e cinética, muito focado nisso. Mecanismo de ação, farmacodinâmica e cinética dos medicamentos. A parte clínica de protocolos, de dose, quantos dias e tal, eu deixo isso para os professores da clínica, certo? Porque não tem como a gente dar do zero a prescrição e assim, vocês chegarem lá no quarto ano sabendo prescrever todo quanto é tipo de medicamento. Não tem, é impossível, é pouco tempo para muita informação. Então a minha intenção é que você chegue no quarto ano sabendo que o naproxeno é um ARI não seletivo, que ele age sobre a ciclooxigenase inibindo os mediadores inflamatórios, né? Hoje ele é um anti-inflamatório extremamente seguro e é bastante utilizado para dor, principalmente articular. Show de bola, isso aí você sabe, né? Certo? Então são essas informações que vocês vão buscar, né? Se ele é seletivo ou não seletivo, né? Ele inibe qual das COX, ele é indicado mais para que situação, tá? Então é basicamente essa situação. E aí vocês vão ver que os efeitos colaterais e as reações adversas é Ctrl-C, Ctrl-V basicamente um do outro. É muito próximo, o que muda é de um não seletivo para um seletivo. Mas você guardou os principais efeitos colaterais dos não seletivos e os principais efeitos colaterais dos seletivos, então você já tem as informações para todo mundo, você vai precisar decorar de cada um. Né? O decoreba de cada um, gente, é o nome. O nome não tem para onde correr, gente. Gente, médico tem 1000 coisas na cabeça mesmo. 1000 nomes de exame para prescrever, de imagem, 1000 nomes de laboratório, 1000 medicamentos, 1000 procedimentos, 1000 nomenclatura técnica. Por isso que é um curso de 6 anos que consome a alma de vocês, não é isso? Tem pra onde correr não, gente. O peso realmente é grande. Não adianta eu chegar aqui, gente, eu não sou desse, de ai meu Deus, não, gente, é tudo tranquilo, rosas, não é, né? Requer muito estudo, muita bunda na cadeira mesmo, ali sentado estudando, não tem pra onde correr, é um curso muito pesado, tá? Então, por isso que requer a gente lendo. À medida que a gente vai lendo, a gente vai guardando os nomes. O que a gente percebe? Quando vocês apresentam, tem gente que tem dificuldade até de ler o nome, né? Ele vai ler, ele erra o nome. Lá, seclofenac, ele fala seclofenac e vai embora, né? Mas por quê? Porque ele não está acostumado com o nome. Mas depois que você vai lendo ele, você vai guardando. É algo normal, natural, você vai guardando os nomes, ok? Professor, quais que são mais prescritos hoje? Aí eu te falo, depende, para quê? Fala aí uma inflamação do nosso. Lombalgia, né? Exemplo, naproxeno, tá? Tem uma resposta inflamatória top. Piroxicam, entendendo também é muito bom. Principalmente piroxicam SL sublingual, tá? Ele é excelente para dor articular, para dor aguda, tá? Medicamento muito bom. A indometacina, a gente não usa mais aqueles efeitos colaterais, mas ela é show de bola. É uma resposta bem interessante para dor articular, tá? Então eles são os melhores. Vamos lá, outro tipo de processo inflamatório. Dor de garganta. Orofaringe. Cara, eu gosto muito da nimesulida. Pelo dano gástrico que normalmente ela causa menos e a resposta que ela traz, né? Ela entra lá dentro da classe das sulfonamidas, certo? Tá? Ela entra dentro da classe porque ela praticamente é quase como se fosse um seletivo, né? Eu prefiro usar o termo parcialmente seletivo. Professor, mas além dele, de diclofenaco, né? Que eu não coloquei tudo. Diclofenaco vamos deixar ele no limbo aqui, né? Vamos deixar o diclofenaco aqui? Diclofenaco. Porque, como eu falei para vocês, o Goodman traz ele como seletivo. A maioria dos artigos chamam ele de parcialmente seletivo, tá? De COX-2. O diclofenaco também é muito bom para dor de região de orofaringe, tá? Ele também pode ser usado. Alguns, né, também passam para dores articulares, não tem problema, ele também pode ser usado. Agora, assim, ó, o diclofenaco, pessoal, aí existe uma situação do sal, que isso é muito importante para vocês. Diclofenaco sódico, diclofenaco potássico. Qual é a diferença do mecanismo de ação dos dois?
Se eu pergunto assim para vocês, ó, diferencie o mecanismo de ação do diclofenaco sódico e do potássio. Você vai falar assim, ó, não tem. Pronto, você tirou 10. Zero. Não tem diferença nenhuma. A diferença dele em relação à mecanização? 10 ou 0? Entendendo? Não, 10, pessoal. Não tem diferença. Zero diferença. Eu falei zero de zero diferença. Mecanismo de ação, zero diferença. Farmacodinâmica, zero diferença. Qualquer informação que não seja essa, está errado. Até o momento, até hoje é dia 22, né? 22 de março, pode ser que a não é uma informação mesmo, tá para vocês. Porque vou perguntar isso para vocês. Ah, doutor, por que o senhor passou cataflã e não passou Voltaren? Cataflã é diclofenaco potássio. Voltaren é diclofenaco sódio. Todos os meses no laboratório, da Novartis. Né? Mas por que desculpa? Porque ele fez os dois. É mera situação industrial, gente. Porque quando ela muda o sal, muda a formulação, ela pode gerar uma nova patente. É uma estratégia industrial. Aí para a indústria não dizer que não tem diferença nenhuma, a indústria vem e fala que não, o grau de dissociação muda, porque são sais diferentes. Realmente, o grau de dissociação muda, o perfil cinético muda um pouco, mas o que me interessa é clínico. Não adianta eu ficar aqui, 0, tantos segundos, minutos, não sei o que, tá uma resposta. Eu quero saber a dor do meu paciente. Vai mudar? Não, não vai mudar o perfil, então não me interessa. A perfusão textual não muda. Tem gente que eu já vi, até pessoas que se colocam lá nas redes sociais como professores, falando que muda grau de perfusão. Não, só de questão de absorção, perfusão textual não. Porque só na questão da dissociação mesmo, ele está se dissociando. Tá? Mas depois, quem vai perfundir e chegar a tecido é o diclofenaco. Diclofenaco é diclofenaco. É a mesma coisa assim, ó, dipirona, monohidratada, dihidratada, trihidratada. Amoxicilina, monohidratada, dihidratada, trihidratada. O que muda em relação à questão farmacodinâmica? Zero, nada. Isso é só mudança farmacotécnica. Só interessa isso para o farmacêutico na hora da pesagem. Tá? Na hora que ele está formulando. O restante não interessa nada. Porque amoxicilina é amoxicilina, dipirona é dipirona e não muda nada. Beleza? Certo? Hã? Creatina? Creatina é bom, né? Creatina hoje, na verdade, é o suplemento mais confiável, né? Que mais indicado, né? Porque assim, ela foi já banalizada, né? Porque causava uma lesão renal, coisa que praticamente tem que ser uma quantidade absurda, né? E hoje é para resultado, né? Um dos melhores suplementos, né? Mas é monohidratada de hidratada. Também, só questão de pesagem. Né? Agora, assim, não confundir, por exemplo, proteína hidrolisada e proteína não hidrolisada. Aí muda. Aí é outra coisa. As proteínas hidrolisadas elas têm uma biodisponibilidade muito maior. Então, assim, para atletas de alta performance é bem mais interessante. Atleta de alta performance, um cara que começou na academia não. Porque às vezes o cara começou na academia ontem quer comprar proteína de R$500. O cara entrou na proteína ontem quer comprar proteína de R$500. Como se ele tivesse essa performance já. Pode a sabedoria. Mas não vamos entrar. Lá no segundo semestre a gente vai falar um pouco sobre isso. Fenoxipridina. Ou Cistex, que é a base de adromogeladona. Cistex, não é Citotec, não. Eu vi aí a menina que quer o professor da aula. Cuidado com os nomes. Cistex é um medicamento do laboratório EMS. Ele é um composto de plantas fitoterápicas, excelente para inflamações das vias urinárias. Maravilhoso. Né? Ou o piridium, né, que é a fenoxipridina que eu coloquei, que é o piridium, que também é um inflamatório das vias urinárias. Existem situações específicas, gente, que requer fármacos específicos para aquilo, né? Exemplo, dor e musculatura lisa por questão de torção muscular, né? Exemplo, a cólica. A cólica nada mais é do que como se fosse torções musculares, musculatura lisa. Né? Exemplo, se eu pego lá uma ciclofenaco, vai ter uma bosta? Não, né? Agora eu pego a escopolamina, que é um anti-espasmódico. Show de bola. Não tem lá as drogas adjuvantes que a gente colocou, então existem drogas, ações específicas, né? Então, nem todo mundo serve para tudo, né? Às vezes tem medicamentos que é mais indicado para um outro processo. Você fala assim de escoriações? Assim, escoriação normalmente assim, você vai usar um anti-inflamatório assim, de forma geral, por causa da dor gerada ali, né, tal. Aí normalmente você usa oral mesmo, porque a gente não vai usar um anti-inflamatório tópico para algo aberto, então eu não vou passar um diclofenaco para dar em cima. Agora se for um trauma, aí sim. Aí trauma, né, e tá com aquele edema, exemplo, você bate pancada, tava jogando futebol, o cara foi lá, tirou o carrinho, tá lá machucado no edema, aí eu posso passar nimesulida gel, nimesulida gás aerosol, né? Diclofenaco gel, dietanolamina ou diclofenaco dietanolamina aerosol. A mecanização é mesmo sendo top, porque ele vai agir com a mesma mecanização. Se é a mesma molécula, ela não vai mudar o perfil de mecanização, tá? Aí, exemplo assim, ó, tem processo inflamatório de pele, mas ele não é causado por trauma, isso é uma reação alérgica, tá? Aí a gente já não usa muito ARNS,
Porque quando a gente fala de reação alérgica, a gente tem os mediadores envolvidos, normalmente a histamina, paraciclina, são outras substâncias. Aí a gente prefere usar exemplo antialérgicos. Aí a gente tem os antagonistas de histamina, exemplo dexclorfenamina top, que é o histamina. Ou você vai usar um corticosteroide, glicocorticoide top, dexametasona, betametasona, que aí é outra situação. Oi? Estiramento muscular dá para usar também, né? Mas assim, ela é mais usada mesmo para questão de espasmo, em relação à dor, principalmente gástrica, né? O cara teve uma infecção bacteriana e está tendo muita cólica, né? E aí o paciente utiliza. Cólica também menstrual, tá? Cólica renal já não é muito legal. Teroxicam é bom para cólica renal. Cadê o teroxicam? Teroxicam injetável, cólica renal, ele ajuda um pouco, tá? O Voltaren diclofenaco sódio. Como eu falei lá, ó, o cataflã é diclofenaco com potássio. Mas tipo, não me interpreta, por exemplo. Posso, sem medo nenhum, sódio, potássio, sódio? Não, a diferença farmacodinâmica, assim, né, não muda não. Independente do fato de assim. Isso é mito. Eu já vi tabelazinhas assim, ó, falou em tecido mole, potássio, falou em articular, sódio. Isso eu não sei de onde tirar. Da farmacologia que não. Eu já falei, né? Às vezes vocês sempre perguntam assim de professores, bom, eu assistindo uma videoaula, uma coisa. Eu estava conversando com o menino, eu não acompanho ninguém, não tenho tempo, sabe? E não dá para me ficar se ancorando nisso também, né? Como você é professor, você tem que estar muito atento à literatura mesmo, artigo e tal. E aí eu não tenho tempo. Mas tem um farmacêutico que é um dos poucos assim, que eu tenho lá no Instagram, que é professor. E ele tem um canal top, né? Farmacoflix, né? No YouTube. E ele tem muitos, mais de 100 mil seguidores, né? Ele é um cara fera da cidade de farmacologia, ele dá aula para medicina, e o bom dele é que ele é muito bom em fisiologia, né? E aí essa semana ele gravou um videozinho falando dos dois, eu vi lá, bem legal, ele falando, é justamente isso, não tem diferença, né? Não é isso que vai mudar alguma coisa não, tá? Em relação à microdiação. Muda mesmo alguma coisa no perfil de associação questão cinética, tá? Gente, laboratório, ó, vamos só pra gente fechar esse tema. Laboratórios, indústrias farmacêuticas, elas visam lucratividade. Então tudo que ela conseguir promover de articulação para ela ter um produto que é patente dela, ela vai fazer. Por exemplo, ela faz o SWOT, faz potássio, dietanamina, ela vai fazer e vai gerando patentes. Depois que ela gera uma patente, ela 20 anos ela comercializa aquilo, é só ela, ninguém pode comercializar. Então a lei das patentes é isso. Então tudo que ela puder fazer e patentear para ela ter um produto dela, da marca dela, ela vai fazer. Então isso é mera questão industrial. Por que os oxicância têm comportamento? É questão estrutural mesmo, né? Por exemplo, assim, ó, a estrutura química dele, alterações de anéis, né? Gera principalmente a maior mudança que eu vejo neles, não é nem questão de perfusão tanto, é questão de meia-vida, eles têm uma meia-vida bem melhor. Por exemplo, todos os oxicans, né, eles têm meia-vida acima de 8 horas. Então, assim, você não tem dentro dos oxicans, falam de 6 horas, 4 horas. Exemplo, você pega um diclofenaco, 6 horas, 8 horas, né? Então são medicamentos que a dose é muito próxima. Você pega o piroxicano, o aceclofenaco do mesmo jeito, cetoprofeno do mesmo jeito, indometacina também. Naproxeno já tem uma meia-vida melhor deles. Naproxeno, ele tem, naproxeno de 600 mg dá para fazer de 12 em 12. Agora, uma peculiaridade dos oxicans é a meia-vida. Todos eles são de 12 em 12 horas. Ou uma vez ao dia, exemplo, o meloxicam. Né? Só uma vez. Então eles têm uma cinética bem diferenciada. Tá? E também uma ação articular, que ele traz uma boa ação para articulações, né? Então por isso que eles muitas vezes são utilizados, né? Os oxicans, eles têm uma boa perfusão questão articular também, tá? Então eles também são bastante utilizados. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que é isso, tá? Em relação a isso aqui, só para a gente colocar alguma diferença, né? Cuidado com o nome Nacistex, hein? Para não dar errado. O professor falou que Citotec é para inflamação de massa. O Cistex, gente, o Cistex é um mito, medicamento isento de prescrição médica. Ele não fica curado. Coloca aí no pai Google para vocês verem. Cistex. Quando eu trabalhava em drogaria, eu fazia farmácia clínica em drogaria, eu passava muito para os meus pacientes. Né? O paciente às vezes chegava com muita dor urinária, às vezes ele ia marcar consulta. Como eu sabia que não ia interferir no antibiograma, não ia interferir na consulta do médico, não ia prejudicar o produto médico, praticamente prejudicar a pessoa não tinha matado, porque é só um relatório das vias urinárias. Certo? Pessoal, o outro artigo 2. Qual que é o 2? Não, nós vamos. O 2 na verdade, é esse o 2? Não. Fala aí, É só pra vocês anotarem, vocês anotaram mais importante.
Olha, o nosso, ele fala sobre tratamento da dor oncológica e atividades paliativas. Aí a gente analisou aqui, primeiramente, a gente tem a invasão tumoral, óssea ou visceral, certo? E ela pode ser uma dor nociceptiva somática ou neuropática. Aí, o sucesso da terapia vai depender do diagnóstico que a gente tiver desse mecanismo da dor, né? E essa dor ela pode ser por uma inflamação, por uma neuropática, isquêmica ou também compressiva. O principal tratamento que esse artigo traz é os opioides, né? E aí esses opioides eles trazem como uma escala. Tem degrau, quer falar disso? Não. Então, aí degrau 1, esse opioide, degrau 1, são pacientes com dor leve e moderada, né? O grau 2 são pacientes, o degrau 1 são pacientes com dor leve, o grau 2 são pacientes com dor moderada e o grau 3 são pacientes mais graves. E aqui traz que eles querem tirar esses opioides de degrau 2 porque eles trazem muitos efeitos adversos e não tem poder farmacológico bom. Daí eles trazem de pacientes com dor moderada, eles estão optando por opioides de degrau 3, que são mais graves por conta disso, pelos efeitos adversos que são menos, entendeu? Eles sempre fazem uma associação de AIN com opioides, dependendo do grupo do paciente relatar. Aí, aquele paciente que relata uma dor leve, o médico trata, por devido a dor oncológica leve, né? O médico trata com AIN. Aí, do moderado para cima, ele entra com associação de AIN e opioides. Aí começa com opioide fraco, depois com opioide forte e depois alguns procedimentos intervencionistas. Sempre na intenção de diminuir a situação de dor que o paciente oncológico tem. E aí, até aqui nas considerações finais do artigo, ele fala que existem muitos casos que aquele paciente está em estado terminal, já está bem falhado. E a intenção não é nem você botar na balança e avaliar o benefício para o custo da saúde dele em relação a uma possível dependência química ou algo do tipo. E aí, leva em consideração que nesse momento isso é deixado de lado, porque a intenção maior é trazer uma qualidade de vida para o paciente e sendo prescrito às vezes medicamentos que em outras situações de pacientes que não são oncológicos não seria mais ideal, mas sim no caso dele para subtrair a dor, né? Em estado terminal, seria mais uma questão paliativa. Exato. Olha, esse artigo porque assim, é aquilo que eu coloquei para vocês aqui na aula, né? Tem dor, inflamação e tal, né? Porque quando a gente consegue dor e inflamação genericamente, parece, eu trato dor e trato inflamação dele. Mas todo o processo que causa dor, todo o processo que causa inflamação é tratado igual, não, é aí que a gente vê. Então, cada situação há um pensamento clínico diferente, né? Cada uso. E esse ponto que esse artigo traz em relação a essa reflexão de rever a escada, é justamente por essa condição que a Clara colocou, que os AINES que são considerados AINES mais fracos, né? Por exemplo, codeína, tramadol, eles também têm muitos efeitos colaterais, eles também têm muitas reações adversas, eles também podem causar dependência. E muitas vezes eles não geram uma resposta tão significativa como um opioide mais forte. E aí está havendo essa discussão, né? Será que esses medicamentos não poderiam ser substituídos logo dos opioides mais fortes? E você teria ali, às vezes, uma margem de dosagem melhor para utilizar e resolver realmente o paciente, que muitas vezes o moderado não resolve também e traz um monte de efeito colateral. Então começa a haver essas discussões, mas ainda não foi mudado, né? E esse artigo já tem um tempinho e até hoje não retirado. Tramadol ainda é muito usado, codeína ainda é bastante utilizado, tá? Então não foi feita essa alteração. E outra situação foi o que o Guilherme colocou, né? Em relação, quando o paciente é no estado paliativo, gente, então é o momento que a gente muda alguns conceitos, né? Então, até ali você tinha uma preocupação muito grande em relação a qual a dependência que vai ser gerada, tolerância que vai ser gerada. Tem várias literaturas que falam para ficar fazendo rodízios entre os opioides, para que o paciente não se adapte, não tolere muito a um ao outro, então sempre mudando eles, tá? Porque eles também agem em receptor diferente. Lembra lá dos receptores opioides? Né? Então, a gente tem o receptor Mi, receptor kappa, o receptor OR. Então são vários receptores, Mi, kappa, delta, OR. Então assim, e esses receptores, eles, cada ligação dele, o receptor Mi, ele está mais relacionado em relação à questão de dor mesmo, né? Então quando você tem uma ação sobre o receptor Mi, realmente é o receptor que suprime dor. E quais são os efeitos também sobre ele gerar? Disforia, euforia, tá? Que é aquela sensação, né, que as pessoas buscam nos opioides recreativos aí, né? Tá? Para falar legais, né? Então, normalmente é sobre esse receptor. Quando a gente já fala do kappa, o kappa já tem uma capacidade de gerar mais uma parada cardiorrespiratória, porque ele interfere mais no centro que regula a questão cardiorrespiratória, e ele gera disforia, né? Que aí já é o contrário, né? A pessoa fica mais, né?
mais para baixo que, né, o contrário de euforia. Então os receptores também têm, então por isso que fazer um rodízio entre eles, né? Para que o paciente não gere essa tolerância. Então também algumas coisas que os artigos acabam trazendo. Uma coisa geral que a gente precisa entender é que esses receptores são metabotrópicos, acoplados à proteína G, beleza? Então isso aqui é algo que a gente tem que ter bem claro, né? Os receptores opioides são receptores metabotrópicos, acoplados à proteína G, tá? Normalmente proteína G, qual G? Tá G? GI, né? Normalmente na maioria das vezes proteína GI, tá? Que é a proteína que ativa ou inibe a demilase clássica? Inibe. Se ela inibe, ela aumenta ou diminui a produção de NDC? Diminui. Então são essas, né, questões que a gente precisa estar sempre olhando aí, vislumbrando desses medicamentos, ok? Mas mais ou menos esse artigo era isso, tá? Só para a gente ver essas diferenças de pensamento em relação ao manejo. O próximo, pessoal. Professor, e o óleo monodinado para mais ou menos? O óleo, na verdade eles chamam de LIKE, receptor LIKE, tá? É um receptor bem recente, ele veio para a década de 90. A gente não tem opioides específicos de ação deste tipo de receptor. É mais para quando a gente fala mais dele quando a gente fala de questão de fisiologia mesmo, tá? Questão fisiológica. Tá? Tanto que a gente não tem muito estudos ou medicamentos que a gente tem ação ligada em relação a ele. E tem algum opioide que sabe? Um opioide não, tem vários, né? Que você precisa saber. Uma, ó, codeína, tramadol. Codeína, tramadol, a gente fala que são opioides para dor normalmente moderada, né? São os mais usados em dor moderada. A morfina, tem literatura que fala que ela serve para dor moderada e para dor grave. E tem maioria das literaturas que fala que a morfina é mais só para dor grave mesmo, né? E fica a codeína e o tramadol aqui. Lembrando que a codeína é um pró. Depois que ela é biotransformada, ela se transforma em quem? Misericórdia, professor. Então a codeína, na verdade, a ação farmacológica da codeína é morfina. Esse opioide ele tem capacidade de gerar dependência? Total. Todos os opioides, qualquer opioide. Qualquer opioide, qualquer agonista, né? Vamos colocar assim, né? Qualquer agonista opioide ele tem uma probabilidade de gerar dependência. Intolerância, né? Porque tem uns antagonistas. Aí depois de dor mais intensa, a gente tem a morfina. Morfina, oxicodona, fixanila, tá? A metadona, vou colocar a metadona em vermelho aqui. A metadona a gente utiliza, e aí vocês precisam anotar aí para... São coisas diferentes. A gente não pode confundir. Metadona. Isso aqui, pessoal, é para aquela pessoa que vai ser reabilitada, né? Aquela pessoa que vai fazer um tratamento de desintoxicação, né? Para que ela fique livre aí dos opioides. Então, normalmente se utiliza hoje a metadona. Para paciente com overdose, é outra situação. A gente utiliza naloxona, que aí é um antagonista do opioide. Professor, semana que vem vai ter aula do senhor? Não, mas eu disse quando é. 100 a 200 vezes mais potente que a morfina, beleza? Tá, fentanila, né? Que é o famoso fentanilo, né? Ele é muito utilizado em sedação, né? Entenderam, menino? E aí, pessoal, tranquilo aqui?
Boa. Beleza? Esses nomezinhos aí, os principais, tá? Esse que você colocou agora é para dor grave. Esse aqui já é para dor mais intensa, né? Mas são os opioides mais fortes. Eu coloquei aqui, normalmente os opioides que a gente usa para sedação é fentanilo, o famoso fentanilo. Ele é um adjuvante de sedação. Você tá acidente, cai um negócio aqui na casa Falando deles, são capazes. Acho que dói muito. acho que é pra dor. Mas aplica alguma coisa. Aplica depois, velho. A pessoa vai fazer, não usa pra amputação nem pra cima. Dor do metantasma, Não, mas tipo assim, aconteceu um acidente. O barão pegou o braço dele. Mas assim, entendeu? você está fazendo amputação? Os pacientes vão sentir muita dor? Não sente dor. Porque normalmente, assim, depois do tempo, normalmente não sente. Aí na hora, normalmente na hora, de trauma grave, assim, na hora você sente, mas depois você não. Mas aí dá um remédio assim. Mas os graves dá mais caso de trauma quando O paciente chega no hospital muitas vezes, quando tá a adrenalina, o estresse, esse tal de cadmina, a pessoa vai sentir dor. Aí a hora que você fica pior. Mas esses são usados mais pra trauma? Mais dor intensa, pode ser dor de trauma, pode ser, exemplo, às vezes o paciente está com uma dor muito aguda, exemplo, uma cólica renal absurda, pode usar como opioide, não tem problema, não só questão de trauma mesmo. Porque trauma vem que é o mais comum trauma. Foi, pessoal, próximo, os artigos aí, o último pra gente, a próxima aula é o último. Efeitos adversos. Esse a gente falou, né? A gente colocou lá o CC. O que mais que tem aí? Enxaqueca mais? Beleza. O pessoal da fibromialgia, por favor. Tá no mesmo. Assim dá pra copiar. Ah, mas eu acho que já tá. Não, mas assim, você tem o artigo, você sempre já tem direção em e é farmácia, você pega o artigo, você vai ver que o recorte da farmácia, tá fazendo transformações, ele faz radiologia, fisiopatologia, diagnóstico, chegou na farmácia, os protocolos clínicos ali. Você só dá fibromialgia? Professora, a gente fica a fibromialgia tem um sintoma somático e que cada sintoma desse tem um medicamento que pode tratar ele. Como medicamentos para insônia, dor, serviços também usados. Analgésico também, Pessoal, a fibromialgia, ela entra lá nas dores granulares, porque ela é uma dor que às vezes é complexa para o diagnóstico, né? Depois que vocês pegarem o artigo, vocês vão ver que eles vão citar o que eles chamam de tender points, que são regiões que você mede e vai fazer pressão no paciente, para perguntar se ele sente dor ali ou não. E aí ele vai te relatar. Esses tender points são regiões, tem algumas regiões cervicais, algumas regiões lombares, sacrais, regiões de membros inferiores, membros superiores, são pontos estratégicos. Normalmente nessas regiões o paciente sente dor. Esse ato de tocar de compressão não é para você verificar qualquer tipo de alteração física. Não. É só para verificar se o paciente realmente vai expressar dor ou não. Tá? Por exemplo, na dor miofacial, a gente vê uma alteração muscular, você vê normalmente uma contração na região do músculo. Tá? Mas na fibromialgia não. Então, se dor miofacial é uma coisa, a fibromialgia é outra. Tá? Então, existem essas diferenças físicas do exame físico ali. A fibromialgia já não tem, porque ela caracteriza por esse tender point. A gente usa medicamentos que se beneficiam, né? Como o glucocorticoides e os Isso. Tem medicamentos que normalmente não fazem boa resposta, né? O próprio exemplo é os próprios opioides. O opioide para dor neuropática não traz resposta tão significativa. Então, exemplo, a gente às vezes pensa que o opioide é analgésico narcótico, hipnoanalgésico, ele sempre vai ter uma boa resposta para a dor. Depende da dor. Dizendo, na dor neuropática, o opioide normalmente, a resposta que ele traz não gera um benefício tão significativo. Tá? E é por isso que muitas vezes a gente tem respostas mais significativas com outros medicamentos. E aí nós temos algumas situações. Fármacos que podem ser utilizados, exemplo. Paciente com fibromialgia é uma dor aguda ou uma doença crônica? Doença crônica. Então, normalmente o paciente tem uma dor constante. Né? Uma dor progressiva ali constante. Então, exemplo, não é que quando chegou a hora do paciente dormir, não, agora para a dor e ele vai conseguir dormir bem. Não, continua essa dor. Então, isso incomoda ele o tempo inteiro. Então, exemplo, imagina você passar a noite inteira sentindo dor, vira para um lado, sente dor, tenta virar para o outro, sente dor, vira para o outro, sente dor e você não consegue dormir. Isso vai gerar o que para você? Estresse.
Isso vai gerar o quê? Ansiedade. Isso vai gerar o quê? Muitas vezes insônia. Né? E aí o paciente começa a acumular coisas. Né? Isso leva o paciente, gente, a entrar em quadro muitas vezes de depressão. Certo? E aí por isso que o paciente muitas vezes, certo? Ele entra em um quadro de depressão e você precisa de medicamento muitas vezes para tratar aquela condição da dor, precisa de um medicamento para tratar a qualidade do sono do paciente e aí para as outras condições. Então por isso que você vê aí um rol, uma lista de medicamentos gigantes. Certo? Tranquilo? Tranquilo, Tarcísio? Oi? Beleza. Gente, vamos prestar atenção, senão depois vocês vão ficar rodados assim sem entender o que vocês precisam olhar, tá? Então, exemplo, cada condição eu preciso de ter ali fármacos específicos. Então, exemplo, se eu utilizo lá um anticonvulsivante, como a colega falou, se eu fatiar o termo anticonvulsivante, eu falo, poxa, convulsão. O que tem a ver convulsão com dor, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Aí eu não tenho que ligar o nome da classe, assim, o que o medicamento traz. Porque se eu ligo o nome da classe, eu penso, anticonvulsivante só serve para convulsão, né? Então eu ligo o termo aos medicamentos. E na verdade são medicamentos que servem para convulsão, mas que tem um mecanismo específico. O que os anticonvulsivantes normalmente fazem? Muitos deles, eles atuam sobre canais de cálcio. Eles não deixam o cálcio entrar para dentro do terminal, né, axonal. E aí aquela vesícula de neurotransmissor não é liberada na fenda. Se a vesícula, exemplo, de neurotransmissor do glutamato não é liberada, o que acontece? Não gera uma ativação de receptores, não gera potencial de ação. E a dor não precisa de potencial, sim ou não? Então é um fármaco que impede um potencial também doloroso ali que ele se propague. Muito parecido com o que os opioides fazem. Não é isso que o opioide faz também? Sim ou não, pessoal? Só que uma coisa é ter um fármaco de ação direta sobre o canal. O opioide não age diretamente, ele age diretamente através de segundos mensageiros. Né? Então, assim, o medicamento, ele entra dentro de um contexto fisiológico que interfere em uma via fisiológica da transmissão da dor. Então, por isso que gabapentina, pregabalina, vocês vão ver que estão aí, né? Como medicamentos que podem ser usados. E aí, exemplo, a gente pega lá os antidepressivos, né? Tem lá a serotonina. A serotonina é um mediador, um modulador da dor. Então, eu aumento a serotonina, que é uma substância que modula a dor. Né? Então, e assim por diante. Então, existem vários fármacos, né, dentro da fibromialgia. Obviamente, existem outras formas de tratamento também. Né? E existem condições também de não exposição, que a gente não vai entrar em detalhes aqui. Mas esses pacientes, o cara que tem fibromialgia, ele deve fazer algumas atividades físicas, ele não pode fazer atividade física de impacto. Você está entendendo? Então, ele tem tudo, pessoal, todo, né, critérios que devem ser utilizados em relação a esse paciente. Por que ele deve fazer atividade física? Vocês acham por que é importante um paciente que tem fibromialgia dar uma caminhada no final da tarde, manhã? Para quê? O que a gente libera quando a gente está fazendo atividade física? Opioide, gente. A gente libera lá várias substâncias, que são substâncias que estão relacionadas com saciedade, que estão relacionadas principalmente com questões inibitórias também, com questões relacionadas à própria euforia, né, sensação de bem-estar. Tá? Então, por isso que ele precisa fazer. Então, existe todo um critério, o médico vai passar toda essa rotina bonitinha com ele. Tá? O que eu preciso que vocês deem uma olhada agora não é saber do mecanismo de ação dessas drogas, é só saber que elas são escolha. Beleza? Então você só vai guardar elas como escolha. Então eu não vou cobrar qual é o mecanismo de ação da gabapentina, como ela age, qual é a ação da pregabalina, nada disso. É só você saber que é uma opção que a gente tem como uma droga adjuvante no tratamento da fibromialgia. Essa droga, ela é uma opção do tratamento da fibromialgia? É, pessoal. Ou não, tá? Então é só vocês pegarem no artigo, tem os nomes tudo bonitinho, basicamente são esses que eu citei para vocês, ok? De mecanismo de ação na nossa prova em relação a medicamentos é a pena AINES, mais uma vez eu vou colocar aqui, e opioides. Esse é o nosso tema central. Então, mecanismo de ação de drogas vai estar relacionado a AINES ou opioides. O que foge disso, entre drogas adjuvantes, é só para saber se ela é indicada ou não para aquele tipo de dor. Então, os artigos só isso, porque em outro momento a gente vai ver mecanismo de ação, tudo do tipo deles, certo? Professor, e todos esses artigos vão ter gravado? Os temas todos. Todos. Certo? Sexta-feira a gente pega todos os demais, a gente dá uma pincelada dos demais também, tá? Não, concentração, dose. Vamos, galera. O negócio tá ficando lá. O negócio